Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar então nossos estudos de matemática em álgebra. Nós vamos estudar matrizes. Bom, vocês podem perguntar assim, para que serve matrizes, professor? Olha só, matrizes é um conteúdo muito importante para quem lida com ciência da computação. Alguns programas são feitos em matrizes. Também contadores precisam fazer alguns cálculos contábeis utilizando tabelas de matrizes. Então é um conteúdo muito importante nos dias atuais, porque a informática ela está sendo usada muito, né? Vocês veem, nós estamos então tendo aulas online. Precisamos ter aparelhos das novas tecnologias para podermos desenvolver as nossas aulas online. Então, a programação para que isso aconteça é feita com matrizes e alguns outros cálculos algébricos. Vamos lá então? Então, pessoal, o primeiro assunto que nós vamos ver é introdução a matrizes. Primeira semana, definição de matrizes e matrizes especiais. Matrizes. Faz pouco mais de 150 anos que as matrizes tiveram sua importância detectada e saíram da sombra dos determinantes. O primeiro a lhes dar um nome parecido ter sido Cauchy, 1826. Table, igual a tabela. O nome matriz veio com James Joseph Sylvester, 1850. Seu amigo Cayley, com a sua famosa Memory on the Theory of Matrices, 1858. Divulgou esse nome e iniciou a demonstrar sua utilidade. Então nós temos um exemplo aqui de uma matriz de identidade. Por que ela é identidade? Porque a diagonal principal só tem uns e os demais elementos são zeros, e ela é uma matriz quadrada também, e é uma matriz diagonal. Ele usou o significado colonial da palavra matriz, qual seja, local onde algo se gera ou cria. Com efeito, via-as com um bloco retangular de termos, o que não representa um determinante, mas é como se fosse uma matriz, a partir da qual podemos formar vários sistemas de determinantes, ao fixar um número P e escolher à vontade P linhas e P colunas. Artigo publicado na Philosophical Magazine de 1850, página 363 a 370, no que Sylvester ainda via as matrizes como mero ingredientes determinantes. Somente com Cayley que eles passam a ter vida própria e gradativamente começam a suplantar os determinantes em importância. Definição e representação. Antes de começarmos os estudos sobre matrizes, é necessário estabelecer algumas noções quanto às suas representações. As matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas do alfabeto latino, A, B, C até a letra Z, que são acompanhadas por índices nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas, o segundo o número de colunas. Então as linhas são na horizontal e as colunas na vertical. Quando o A é minúsculo, significa um elemento dentro da matriz. A quantidade de linhas, fileiras horizontais, e colunas, fileiras verticais, de uma matriz determina sua ordem. A matriz A possui ordem M por N. As informações contidas em uma matriz são chamadas de elementos e ficam organizadas entre parênteses, colchetes e duas barras verticais. Veja os exemplos. Pessoal, então vamos ver o exemplo. O nome da matriz obedece a uma letra maiúscula do alfabeto latino de A até Z. No caso, o nome dessa matriz é A. Igual, eu posso escrever entre colchetes ou entre parênteses. Aqui escolhi entre colchetes. 1, menos 2 e 3 é a primeira linha. 0, 2 e 4 é a segunda linha. Então a linha a gente lê na horizontal. Aí nós teremos 3 colunas, neste caso. 1 e 0 é a primeira coluna, menos 2 e 4 é a segunda coluna, e 3 e 2 a terceira coluna. Então a gente lê a primeira linha, então duas linhas por 3 colunas. Então a nomenclatura, o nome dessa matriz é matriz de ordem 2 por 3. De modo geral, podemos escrever uma matriz em função de seus elementos genéricos. Essa é a matriz genérica. Uma matriz de M linhas e N colunas é representada por alfabeto latino, letra maiúscula, M por N, significa linhas por colunas. A1, elemento está na primeira linha, primeira coluna. A12, elemento está na primeira linha, segunda coluna. A13, elemento está na primeira linha, terceira coluna, até chegar no elemento que estará na primeira linha, N coluna, última coluna, e assim por diante. E ainda pode se escrever dessa forma.
A é igual elemento a J, M por N, onde 1 é menor ou igual a I, menor ou igual a M. M significa linha, então o I significa, dentro da matriz, a linha onde está o elemento. E 1 menor ou igual a J, menor ou igual a N. O N significa colunas. Então, J é a coluna onde está o elemento dentro da matriz. Com I e J pertencente, aqui não é Z. Aqui não é número inteiro, é número natural. Então, o I e o J são números naturais. Por exemplo, I1, 2I1, 3I2, 2I3 e assim por diante. Matrizes especiais. Nas matrizes quadradas temos dois elementos muito importantes, as diagonais. Principal e secundária. Diagonal principal lê-se nessa posição e secundária na outra posição. A diagonal principal é formada por elementos que possuem índices iguais, ou seja, todo elemento AIJ com I igual a J. Isso significa a linha e J coluna dentro da matriz. A diagonal secundária é formada por elementos AIJ com I mais J igual a N mais 1. Ou seja, você soma a posição da linha mais a posição da coluna, que é igual ao número de colunas mais 1, em que N é a ordem da matriz. A ordem é o número que fica aqui embaixo, tá? Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Então nós temos várias matrizes especiais. A gente acabou de falar de uma, que é a matriz quadrada. Matriz linha é toda matriz do tipo 1 por N. N significa o número de colunas. Então só vai ter uma linha com várias colunas, isso é, com uma única linha. Olha o exemplo, matriz A igual, já coloquei entre parênteses, 4, 7, menos 1, 3 é uma linha só. Ele tem 4 colunas, 4, 7, menos 1 e 3. Outro tipo é a matriz coluna. Então, a matriz do tipo possa ter várias linhas, porém só uma coluna. Isto é, com uma única coluna. Então, aqui eu chamei matriz B, olha só, 4 menos 1, 0 é uma coluna. Porém, 4 é uma linha, menos 1 é outra linha, 0 é outra linha. Por isso que é matriz coluna de ordem 3 por 1. Por isso que ali em cima foi matriz linha de ordem 1 por 4. Matriz quadrada, então, nós já falamos em cima, mas aqui é um exemplo mais clássico. É toda matriz do tipo N por N, isso é, com o mesmo número de linhas e colunas. Neste caso, dizemos que a matriz é de ordem N. Então, nesse caso, eu tenho uma matriz de ordem 2, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. E aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. A gente pode falar também matriz de segunda ordem ou matriz de terceira ordem. Você tem que entender se ela é quadrada, então matriz quadrada de segunda ordem, ou matriz quadrada de terceira ordem. Então ela vai ter o mesmo número de linhas e colunas, por isso que ela será quadrada. Temos a matriz nula, é toda matriz em que todos os elementos são nulos. A gente tem uma escrita matemática que é notação, 0mn, quer dizer que todos os elementos são nulos. Então eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3, eu tenho 2 colunas e 3 linhas, só que todo mundo é zero. Matriz diagonal, eu tenho uma matriz quadrada, onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Então veja bem, aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, eu tenho a coluna principal 2 e 1, e a secundária 0 e 0. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3 também diagonal, porque na diagonal principal eu tenho 4, 3 e 7, porém nas demais posições só teria o 0. Matriz identidade é toda matriz quadrada onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos e os da diagonal principal são iguais a 1. Então a notação é IN, onde N indica a ordem da matriz identidade. Exemplo, I2, eu terei 2 linhas, 2 colunas. Olha só, diagonal principal 1, os demais 0. I3, eu terei 3 linhas, 3 colunas. Então a diagonal principal é só 1, os demais são zeros. Ou IN é igual, elemento é IJ, que é igual 1 se I for igual a J, 0 se I for diferente de J. Então, quando os elementos da diagonal principal são iguais, por exemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante, vai ser 1. E os demais serão 0. Matriz transposta. Chamando de matriz transposta de uma matriz A, matriz obtida a partir de A, trocando sua ordem, suas linhas por colunas ou suas colunas por linhas. A notação é A elevado a T. Toda vez que for elevado a T, significa transposta. Ou seja, o que é linha, 2, 3 e 0, passa a ser coluna, 3, 2, 3, 0. A segunda linha, menos 1, menos 2, 1, vai ser a segunda coluna, menos 1, menos 2, 1.
Então, por isso que é uma matriz transposta. Desse modo, se a matriz A é do tipo N por N, a matriz A transposta vai ser do tipo N por N, porque eles mudam a ordem. Note que a primeira linha de A corresponde à primeira coluna de A elevado a T. A segunda linha de A corresponde à segunda coluna de A elevado a T. Matriz simétrica. Uma matriz quadrada de ordem N é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Observação, se A é igual a menos A elevado a T, dizemos que a matriz é antissimétrica. Exemplos, matriz A. 2, 3, 1 é a primeira linha, passa a ser a primeira coluna, 2, 3, 1. 3, 2, 4, segunda linha, passa a ser a segunda coluna, 3, 2, 4. 1, 4, 5, a terceira linha passa a ser a terceira coluna, 1, 4, 5. Observem que elas são iguais. Nesse caso, elas são simétricas. Matriz inversa. Uma matriz quadrada B inversa da matriz A, quando a multiplicação das duas matrizes resulta em uma matriz de identidade IN, ou seja, A vezes P é igual a B vezes A, que é igual a uma matriz de identidade de ordem N. Matriz oposta. Chamamos de matriz oposta uma matriz A, matriz que é obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todos os elementos. Então, notação menos A. Então, todos os elementos vão ficar com o sinal contrário. A matriz A é 3, 0, 4, menos 1. Quando eu calculo ela oposta, vai ficar menos 3, 0, menos 4 e 1. Observem que trocaram os sinais. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B do mesmo tipo, N por N, são iguais se todos os elementos que ocupam a mesma posição são idênticas. Exemplo, a matriz A é igual à matriz B. Exemplo, se A é igual a 2, 0, menos 1 e B é igual a 2C, menos 1 e 3, A é igual a B, então pode dizer que C é igual a 0, e B é igual a 3. Elas são iguais. Simbolicamente, A é igual a B, que equivale que o elemento IJ é igual ao elemento BJ. Para todo 1 menor ou igual a I, menor ou igual a M, e todo 1 menor ou igual a I, menor ou igual a N. Bom, na próxima aula a gente vai explicar com números, tá certo? A gente só fez hoje a teoria. Então nós vamos agora assistir a um vídeo do professor Sandro Curió. Ele vai explicar como aprender matriz rapidinho. É a mesma teoria que nós vemos, e ele explicando de uma outra forma. Vamos lá? Fala, friends! Nesse vídeo vamos ver tudo de matrizes. Acabando o vídeo, acabou uma matéria a menos. Vai ver exemplos através de questões vestibulares e outras questões que abrangem tudão de matriz. Vem comigo. Aqui eu tenho o quê? Matriz A, M por N. M representa o número de linhas, N o número de colunas. Sandro, sempre é nessa ordem? Sim. Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Lembrando que eu falei matriz A, você representa a matriz pela letra maiúscula. Sandro, estou ditando matriz B, B maiúsculo. Elemento da matriz, aí é a mesma letra, porém minúsculo. Pega essa, já foi a primeira diferença. Aqui eu tenho a matriz A, M por N, onde M é o número de linhas e N de colunas. Aqui eu tenho o Azinho, que seria o quê? O elemento da matriz A. Porque a matriz é composta de quê? De elementos organizados em, atenção, friends, I de linha. Pega essa, grava isso, aproveita o I e decora. I, linha. Eu consigo escrever a palavra linha. Logo, se I é a posição da linha, J é o outro, né? Que só me resta coluna. Perfeito, friends? Fui. Represente para mim, Sandro. Aqui, ó, os elementos da matriz, teoricamente, a matriz A, 3 por 2. Cabe a você saber que 3 é o número de linhas. Perfeito. Então, essa matriz tem 3 linhas e 2 o quê? Colunas. Perfeito. Vou fazer aqui. Sandro, posso organizar aqui do ladinho? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E botar aqui primeira coluna e segunda coluna? Pode sim, mas inicialmente. Depois, na sagacidade, vai fazer o natural. Fui, elemento da primeira linha com a primeira coluna. É o elemento que? A11. Sandro, como assim? A11. Primeira linha, primeira coluna. Tá aqui a posição do I e do J. Então, friends, agora é no automático. Primeira linha, segunda coluna. Elemento A1, porque 1 é a linha, 2 é a segunda coluna. E aí, acabou, friend. Já sabe montar a matriz. Tá aqui, ó.
Segunda linha, primeira coluna. Elemento A, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Sandro, e aqui? Continua sim, ó. Segunda linha, segunda coluna. Elemento A, 2, 2. Sandro, e a terceira coluna? Não tem, friends. Ela tem 3 linhas e apenas 2 colunas. Finalizando, terceira linha, primeira coluna. Elemento A3, 1. Terceira linha, segunda coluna. Elemento A3, 2. E aí, friends, você montou a matriz com a estrutura dela do elemento A e J, perfeito? Sandro, dá um exemplo agora numérico. Friends, pega essa. Matriz é representada por colchete ou parênteses. Aqui eu tenho a matriz A também, beleza? É uma outra matriz, porém eu representei de propósito de 2 formas. Viu colchete, viu parênteses, ambos representam matriz. Sandro, mas na minha prova tinham 2 barras lá, igual um módulo gigante, uma de cada lado e os elementos no meio. Aí, friends, veremos em um próximo vídeo determinante. Por enquanto, foca em matriz. Vem comigo. A2, 3, matriz A com 2 linhas e 3 colunas. Sandro, aqui é o número de quê mesmo? Tá aqui, ó, verdade, ó. 2 linhas. Tá aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. E coluna, Sandro? Tá aqui, ó. 3 colunas. Primeira, segunda, terceira coluna. Diz pra mim quais são os elementos. A22. Vai cair isso na sua prova. A22 é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Vem aqui, ó. Aqui é a primeira linha. Aqui é a segunda linha. Então, é o elemento da segunda linha e primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Segunda linha e segunda coluna. Aqui é o 3. Perfeito, já achou o elemento. Outro elemento, A1, 3. 1, primeira linha. 3, terceira coluna. Primeira linha encontrando a terceira coluna. Tá aqui o elemento 0. Friend, continue vendo matriz que vai aprender tudão em poucos minutos, uma matéria a menos para você. Tamo junto, friend. Friends, matriz quadrada. Atenção, na prova pode cair uma matriz de segunda ordem, uma matriz de terceira ordem. Sandro, o que é isso? Falou segunda ordem, terceira ordem, se refere a uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Perfeito, friends? E daí, Sandro, que é de segunda ordem? Se ela é de segunda ordem, indica que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Está aqui uma matriz de segunda ordem. Sandro, representa para mim os elementos. Está aqui, ó, uma matriz de segunda ordem, é uma matriz 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. E os elementos da matriz, quais seriam? Está aqui, ó. Tem primeira linha, claro, isso daqui é um suporte que eu estou colocando. No dia nem vem. Segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. E cabe a você botar os elementos. Como? Tá aqui, ó. Elemento A1, 1. Aqui, A1, 2. Aqui, A2, 1, que é a segunda linha, primeira coluna. E aqui, elemento A2, 2, segunda linha e segunda coluna. Sandro, o que eu preciso saber além disso? É bom você saber, friends, quais os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Diagonal principal começa no primeiro elemento da matriz e desce como fosse uma diagonal mesmo de um quadrado, né? Pegando os elementos do primeiro ao último. Então estão aqui. Se eu perguntar para você quais os elementos da diagonal principal dessa matriz, está aqui, ó, diagonal principal, você me falaria o quê? A1, 1 e A2, 2, os elementos da diagonal principal. Sandro, tem outra diagonal? Sim, recebe o nome de diagonal secundária. Tá aqui, ó, é essa outra diagonal aqui. Eu vou botar aqui, ó, se eu pedisse para você os elementos da diagonal secundária, tá aqui, ó, seriam os elementos o quê? A1, 2, tá aqui, e A2, 1. Então, fechamos, friends, a matriz de segunda ordem. Já a matriz de terceira ordem, qual a característica dela? 2 linhas e 2 colunas para de segunda ordem. Terceira ordem,
3 linhas e 3 colunas. Também é uma matriz quadrada. Eu represento ela como? É uma matriz A3×3, onde os elementos, é muito bom você saber fazer, tá aqui, ó, diretão, tá? A11, A12, A13. Sandro, eu posso representar com vírgula ou sem? Sim, ambas as formas. Aqui, A21, A22 e A23. Fechando, A31, A32 e A33. Sandro, não concorda, é só olhar, friends. Aqui, ó. Primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e assim estão todos os elementos da matriz. Sandro, a de terceira ordem também tem diagonal principal e diagonal secundária? Sim, friends, está aqui, ó. Começa no primeiro elemento e vai até o último. Você está pegando quem? Os elementos da diagonal principal. É só pegar essa. Começou no primeiro principal. Primeiro diagonal principal. Tá aqui, ó. Começa no primeiro e vem ao último. Sandro, e diagonal secundária? É a outra diagonal. Porque todo quadrado tem duas diagonais. A principal, no caso da matriz, e tá aqui os elementos de azul, a diagonal secundária. Friends, isso vai ajudar muito na construção de qualquer matriz quadrada, seja ela de segunda ordem ou de terceira ordem. Dá o print e pega essa, friends. Friends, pega essa dica, treino breve de matrizes, onde você vai entender todo o raciocínio referente a ela. Eu tenho o quê? Uma excursão. Foi geral na excursão, o que fizemos? Botamos 3 ônibus na excursão. Ônibus 1, ônibus 2 e ônibus 3. E eu te falo, aqui é uma matriz, e nessa matriz cada elemento A e J, que você sabe, né? A e J é o elemento da matriz, eu tenho que o I representa o número de ônibus que a pessoa desce. E o J, o número de ônibus que a pessoa sobe. Sandro, como assim desce e sobe? Saiu a excursão, o primeiro ano do ensino médio entrou no ônibus 1, segundo ano no ônibus 2, terceiro ano no ônibus 3. Chegamos na parada para almoçar. Na hora de voltar ao ônibus, para rolar maior interação entre os alunos, o que eu fiz? Galera, pode subir no ônibus que quiser, tá liberado, escolhe o ônibus e sobe. E aí eu te peço, quantas pessoas desceram do ônibus 1 e subiram no ônibus 2? Se aqui, ó, é o número do ônibus que a pessoa desce, se ela desceu do ônibus 1, o I é 1. Se ela subiu no ônibus 2, J representa o número do ônibus que a pessoa sobe. Então, J subiu no ônibus 2. Logo, eu quero o elemento que A I, J, A1, 2. Eu tenho o número de pessoas que desceu do ônibus 1, tá aqui, ó, desce é o I, e subiu no ônibus 2. Só ir na matriz e ver qual é esse elemento. Aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Esse é o elemento A1, que é o I, 2, que é o J. A1, 2, 10 pessoas desceram do ônibus 1 na parada e quando retornaram, resolveram subir no ônibus 2. E, Sandro, acho que eu estou entendendo. Friends, eu te pergunto, quantas pessoas desceram do ônibus que estavam e subiram no mesmo ônibus? Ah, Sandro, acho que eu entendi. Entendeu? Sim, friends, se liga. Se ela desceu do ônibus que estava e subiu nele novamente, quem são esses elementos? Estão aqui, ó. Elemento A11, elemento A12 e elemento A1. Não. A11, A22 e A33. Sandro, como assim? Desceu do 1, subiu no 1. A22 desceu do ônibus 2 na parada e subiu no ônibus 2. A33 desceu do ônibus 3, que é o I, e subiu no ônibus 3, que é o J. Sandro, onde estão esses elementos? Aqui, friends. 20, A11. 12, A22. Aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. E aqui também o 5, elemento A33.
terceira linha e terceira coluna. Tá aqui, perfeito? Sandro, se eu somar esses círculos azuis, você tem o total de pessoas que desceram do ônibus e subiram no mesmo ônibus que estavam. E aí, friends, vem uma questão que eu passo a você a ideia de como uma informação de 3 ônibus, sendo I o número do ônibus que a pessoa desceu na parada e J que ela subiu, eu represento aqui a quantidade de pessoas através de uma matriz. E você consegue achar todas as informações referentes a quem estava na excursão e subiu e desceu do ônibus na parada. Tamo junto, friend. Friends, já ouviu falar em matriz transposta? Então, matriz transposta, pega essa, o que é linha vira coluna e vice-versa. Sandro, como assim? Tá aqui, ó, a matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz o quê? 2 por 3, matriz A. E aí, friends, o que eu faço para achar a transposta da matriz A? Tá aqui, ó, até a matriz transposta de A. Como eu faço? Sensacional, tranquilo, breve. É só ler o que é linha vira coluna e vice-versa. Friends, aqui não é a primeira linha? O que é linha vira coluna? A primeira linha virará a primeira coluna. 2, 3, 5. Primeira linha virou a primeira coluna. E aqui não é a segunda linha, friends? Então os elementos da segunda linha vira a segunda coluna. Menos 1, 4 e 0. Sandro, mentira. Verdade, friends. Já acabou, você já achou. Tá aqui, ó. A transposta da matriz A é essa matrizinha aqui. Finish. Friends, matriz identidade ou matriz unidade é toda matriz quadrada de ordem N. Sandro, como assim ordem N? A matriz quadrada de segunda ordem tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. De terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Já a matriz identidade, ela é representada pelo I maiúsculo com Nzinho, que quer dizer a ordem da matriz. Sandro, na boa, simplifica, escreve logo, tá aqui, ó. I2 vai cair na tua prova só isso. I2 é o quê? É uma matriz identidade quadrada de segunda ordem. O 2, 2 linhas, 2 colunas. Sandro, mas qual é a particularidade dela? A matriz identidade possui os elementos da diagonal principal 1 e os demais elementos 0. Só isso, friends. Diagonal principal sempre 1. Outra diagonal, que é a secundária, elementos nulos. Sandro, e o I3? Matriz identidade de terceira ordem. E daí? 3 linhas, 3 colunas. Fala mais. A diagonal principal está aqui, é toda 1. Todos os elementos são a unidade. E os demais elementos nulos. Quais demais, Sandro? Aqui, ó. Você completa as posições dos elementos das matrizes. Friends, só isso. Sandro, mentira. Pratica aí, vem comigo. Determine x e y. Tá aqui, ó, a matriz com 2 linhas e 2 colunas. Tá? Os elementos A1, 1, 2x, 0, y menos 3 e 1. Igual a I2. Fiscal, anula a questão. Veio uma matriz igual a uma letra. I maiúsculo com 2, nem no expoente, tá? Calma, não surta. O que você vai fazer? Aqui, ó, repete 2x, y menos 3, 0 e 1, igual a I2, matriz identidade de segunda ordem. Tá aqui, ó, diagonal principal os elementos unidade, demais elementos nulos, 0. Sandro, e agora? Falei para você, igualdade de matrizes, iguale os elementos de mesma posição. Tá aqui, A1, 1 igual ao A1 aqui, mesma posição, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2, x igual a meio. Sandro, y, tá aqui, ó, y menos 3 igual a 0, correspondem à mesma posição. Y menos 3 igual a 0, y é igual a 3. Tá aí, friends, vídeos do Dicas de Mate, impulsionem para o mundo. Tá todo mundo aprendendo matemática com a gente, felizão e sempre rumo ao topo. Sandro Curió, tamo junto, friends. Terminamos então o conteúdo de matrizes. Vocês então aguardem que na próxima aula a gente vai então discutir alguns exercícios.
ok?